Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo Apocalipse capítulo por capítulo, aqui no canal Sinais do Eterno. Hoje, chegamos ao capítulo 10 do Apocalipse. Após a sequência dos juízos das trombetas, a profecia faz mais uma pausa, um interlúdio. Este capítulo se concentra em um tema crucial, o tempo. Como diz um poema, um único minuto contém a eternidade. E aqui, veremos um momento decisivo no relógio profético de Deus. Se a jornada pelo livro do Apocalipse é algo que você busca e a profundidade da profecia lhe interessa, então você está no lugar certo. Acompanhe-nos inscrevendo-se no canal Sinais do Eterno e deixando sua curtida para fortalecer nossa comunidade de estudo. A visão do capítulo 10 começa no versículo 1, com a chegada de uma figura celestial imponente. João diz: "Vi outro anjo forte descendo do céu." A descrição é magnífica. Ele estava envolto em nuvem, com o arco, íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Quem é este anjo? Sua descrição é muito semelhante à de Cristo no capítulo 1, e é quase idêntica à do ser celestial no livro de Daniel, capítulo 12. A evidência aponta que este não é um anjo comum, mas o próprio Jesus Cristo, também conhecido como Miguel, o arcanjo. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos, o que o coloca acima deles, como seu comandante. Ele não é, portanto, um ser criado como os anjos, mas sim o seu Criador. E a Bíblia nos dá uma pista decisiva. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, é a voz do arcanjo que ressuscita os mortos. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, Jesus afirma que é a voz do Filho de Deus que ressuscita os mortos. As duas são a mesma voz. No versículo 2, este ser poderoso tinha na mão um livrinho aberto. Ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, um gesto que demonstra sua autoridade sobre todo o planeta. Então, no versículo 3, ele bradou em grande voz, como ruge um leão. É a voz de autoridade suprema. Em resposta a esse brado, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. 7 trovões soaram, cada um com uma mensagem específica. João, como um fiel escriba, se preparou para registrar o que ouviu. Mas, no versículo 4, ele recebe uma ordem surpreendente do céu. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Este é o único momento em todo o livro do Apocalipse em que João é proibido de registrar uma parte da visão. O conteúdo da mensagem dos 7 trovões permanece um mistério, selado pela ordem divina. Apesar da mensagem dos 7 trovões ter sido selada, o anjo poderoso agora faz uma proclamação aberta a todo o universo. Nos versículos 5 e 6, ele levanta a mão ao céu e jura por aquele que vive para sempre, o Criador. É muito significativo que, ao fazer este juramento solene, o anjo descreva a Deus usando as palavras exatas do 4º mandamento da lei de Deus. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Este juramento, que aponta para o fim dos tempos, está fundamentado na autoridade de Deus como Criador. Então vem a declaração crucial. Já não haverá demora, que em muitas traduções aparece como "não haverá mais tempo". Esta frase não significa o fim do tempo como o conhecemos. Ela se refere especificamente ao fim dos grandes períodos de tempo profético da Bíblia. A história nos mostra que, no início do século XIX, houve um grande despertamento mundial para o estudo das profecias de tempo, especialmente a mais longa delas. Os 2.300 dias do livro de Daniel, capítulo 8, que apontavam para o ano de 1844. Este juramento do anjo declara que, após o término dessa longa profecia, não haveria outra profecia com marcação de data.
o relógio profético de Deus chegaria ao seu último marcador. A ideia de que o mais longo período profético da Bíblia já se cumpriu é uma revelação poderosa. Isso nos coloca em um momento único na história. O que você pensa sobre vivermos após o fim dos tempos proféticos? Compartilhe sua reflexão nos comentários. A troca de ideias enriquece nossa comunidade aqui nos Sinais do Eterno. Se não há mais profecias de tempo, qual é a obra de Deus na Terra? O versículo 7 nos dá a resposta. Ele diz que nos dias do sétimo anjo, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Mas que mistério é este? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 3, nos explica que o mistério de Cristo é o Evangelho. É a maravilhosa verdade de que a salvação está disponível para todos, judeus e gentios, através de Jesus. Portanto, a mensagem é clara. Após o fim do último tempo profético em 1844, a missão final da Igreja seria levar esta mensagem do Evangelho a todo o mundo, para que o mistério de Deus seja finalmente concluído. É a obra descrita por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então, virá o fim. Após o juramento solene do anjo, a atenção se volta para o objeto em sua mão, o livrinho aberto. Nos versículos 8 a 10, a voz do céu ordena que João tome e devore este livro. O ato de comer o rolo é um símbolo para internalizar e assimilar profundamente a mensagem de Deus. Uma experiência que profetas como Jeremias e Ezequiel também tiveram. Que livrinho era este? A profecia indica que era o livro de Daniel. Ao profeta Daniel foi dito que selasse uma porção de suas visões até ao tempo do fim. Com o fim do período de 1260 anos em 1798, essas profecias foram abertas para o estudo e a compreensão. A experiência de João com o livro foi doce e amargo. O anjo avisou: certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. E foi exatamente o que aconteceu. Na boca, a mensagem era doce. Na história, isso representa a imensa alegria e o entusiasmo do grande movimento do Advento. Nas décadas de 1830 e 1840, milhares de cristãos devotos de diversas igrejas estudaram o livro de Daniel e se encheram de esperança com a iminente volta de Cristo. Porém, a experiência se tornou amarga. Quando Cristo não voltou como eles esperavam em 1844, a alegria se transformou em um amargo e profundo desapontamento. A doçura da expectativa deu lugar à amargura da esperança frustrada. Mas este não foi o fim. A amargura não era um sinal de rejeição, mas de purificação e reorientação. O capítulo termina no versículo 11 com uma nova comissão divina. Foi dito a João, representando este povo desapontado: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O desapontamento amargo não anulou a experiência doce. Ele serviu para corrigir o rumo e preparar um povo para uma missão ainda maior. Eles deveriam se levantar e levar uma mensagem profética renovada e mais clara para o mundo inteiro. O capítulo 10 é, portanto, uma profecia poderosa sobre o nascimento de um movimento profético dos últimos dias. Um movimento forjado na alegria do estudo da palavra, refinado pelo fogo do desapontamento e comissionado por Deus para uma obra global. A clareza da profecia bíblica é uma âncora para nossa fé em tempos incertos. Se este estudo fortaleceu sua compreensão, demonstre seu apoio com uma curtida e compartilhe essa mensagem de esperança. Para continuar conosco nesta jornada de descobertas, inscreva-se no canal Sinais do Eterno e ative as notificações. Assim, você não perderá o próximo passo de nossa jornada pelo Apocalipse. No próximo episódio, a comissão para profetizar de novo continua. Veremos a medição do templo e a história das duas testemunhas, em nosso estudo do Apocalipse, capítulo 11.